nossa programação aqui do terceiro dia de Beta Summit. Vamos pedir para o Luizão já continuar aqui no palco, que agora o nosso papo de especialista, né, é com o próprio Luizão, nosso diretor executivo. Fica aí, Gil, fica aí, senta aí comigo. Turismo de natureza e as fronteiras do desenvolvimento e da inovação. É contigo então, Luizão. Obrigado. Bom, eu não tenho nenhuma apresentação, eu vou bater um papo, meu papo aqui é bem curtinho, é bem rápido. E o que eu queria mesmo conversar com vocês é sobre isso. Acho que a palestra que o Fernando fez aqui foi muito feliz, eu fiquei muito emocionado ali, porque é realmente surpreendente, em se tratando, particularmente, vamos lá, do resíduo, né? Aquilo que ninguém quer, aquilo que a gente coloca de lado e a gente muitas vezes não percebe o valor que isso tem. Então eu pegaria um gancho, já nessa abordagem, e chamar a atenção para o potencial econômico da natureza também. Quando eu digo que o turismo de natureza como uma fronteira de desenvolvimento econômico, é uma fronteira de desenvolvimento econômico, mas também é uma fronteira de desenvolvimento social, também é uma fronteira de desenvolvimento ambiental, e é um desafio que eu acho que está posto hoje para nós. Então, dentro do curto espaço de tempo que eu tenho aqui, eu gostaria de fazer algumas pontuações que, de certo modo, também estão ligadas ao campo da opinião, portanto, opinião cada um tem a sua, né? Eu vou apenas compartilhar um pouco da minha. Então, partilhando um pouco, como eu disse, de opiniões, eu acho que hoje a gente vive num mundo que está muito maluco, por várias razões, é um mundo superpovoado, né? São mais de 7 bilhões de seres humanos, é um mundo em que está muito urbanizado, esses 7 milhões de moradores estão concentrados em grandes cidades. Há um estudo que eu não me lembro bem aonde eu vi esse número, não sei se ele é muito correto, mas dão conta que em torno de 70% da população mundial hoje vive em grandes conglomerados urbanos, a tal da conurbação, como se diz em urbanismo, conjunto de cidades que formam um único. Então é um universo em que é muito tecnológico, é muito congestionado, é muito artificial, é esse mundo que nos afasta, no certo modo, da natureza. E o resultado desse afastamento da natureza, ele não está relacionado à boa saúde, não. Ontem, como o Peter Cronstrom apresentou aqui, o convívio com a natureza é uma das chaves da saúde. Então a gente vive hoje também numa sociedade doente. Eu tenho feito muita observação, que também partiu essa primeira observação do próprio Peter. O Peter é muito parceiro, né? O Instituto Copenhague é muito parceiro da Beta. E a gente tem observado, viajando pelo Brasil, que é muito comum nas cidades hoje nós encontrarmos uma quantidade bastante expressiva de farmácias. Talvez o Brasil seja um dos países que eu conheço em que mais farmácias tem para você procurar lá uma aspirina. Tem uma cidade que nós estamos recentemente aqui na região sul, não foi em Santa Catarina, mas era muito engraçado porque numa esquina tinham 4 farmácias, uma farmácia em cada cantinho da esquina, é muita farmácia, acho que o mundo está um pouco doente. E os dados econômicos que a gente tem também da indústria farmacêutica dão conta de que é verdade. A indústria farmacêutica ela ganha muito dinheiro vendendo, entre outras coisas, o que no interior de São Paulo a gente chama de remédio para os nervos. As pessoas estão tensas, as pessoas estão ansiosas, e existe todo um conjunto de medicamentos que geram bilhões e bilhões de dólares para a indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo, esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, e ontem, curiosamente, o Peter também abordou esse assunto, os algoritmos das empresas de mídia digital, de mídias sociais, têm trabalhado no sentido de polarizar as coisas. E nesse sentido de polarização, de um certo modo também a gente está ficando doido. É irmão brigando com irmão, pai brigando com filho, amigo brigando com amigo, por conta de polarizações, tudo vira uma polarização. Quando a gente vai juntando esse cenário do mundo urbano, artificial, com alto consumo de remédios, numa sociedade polarizada, a gente tem a impressão de que está se afastando, como disse agora o Fernando, da humanidade, da humanização, da civilidade. A gente vem vivendo um momento meio crítico, não dá para esconder isso. Nós temos uma questão climática que também envolve a natureza, então a gente tem um cenário hoje que é um cenário que apresenta grandes desafios. E na apresentação desses grandes desafios, precisamos muitas vezes de grandes soluções, mas também de pequenas soluções que, somadas, elas vão acabar de algum modo tentando ou buscando transformar o mundo num lugar melhor. E nós acreditamos, nós da Beta, acreditamos muito no poder
do turismo de natureza para contribuir nas soluções desses problemas. Na nossa apresentação, na sequência aqui do Abeta Summit, nós vamos receber o Instituto Semeia, que é um outro parceiro da Abeta, que acabou de concluir um estudo sobre o potencial dos parques naturais do Brasil. E são esses parques naturais, sobre esses parques naturais do Brasil, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês desse imenso potencial econômico e social que nós temos hoje diante dos nossos olhos, mas que precisam ser trabalhados. Não adianta ter esse potencial. Nós vimos aqui também na apresentação, vai me fugir de quem agora, eu vou dar um branco, talvez vocês possam me lembrar, que mostrou um pé de laranja, o potencial do turismo. Acho que foi o Guto que mostrou o pé de laranja, foi o Guto. Um pé de laranja carregado é um potencial. O que a gente pode fazer com ele? E aí tem várias coisas que podem ser feitas. Então, esse potencial do turismo de natureza, em particular, os parques naturais, e aí dá para dizer que o próprio Parque do Girassol aqui é um parque natural, porque ele tem uma área natural. E esses parques naturais, somando as unidades, as UCs federais, as estaduais, as municipais e as privadas, as particulares, nós temos aí uma área verde muito grande e o desafio é a gente transformar esse potencial econômico representado por essas áreas em serviços, em estilo de vida, em produto, de modo a gerar renda, de modo a gerar oportunidade de emprego, de fazer transformações sociais. Esse estudo do Semeia, eu vou fazer aqui um pequeno spoiler, a apresentação vai ser feita na sequência, com os dados, com os números, uma apresentação muito mais completa, mas me chamou muita atenção o estudo em cima de números, para a gente poder compreender o poder que nós temos em relação a isso. O turismo é muito importante no Brasil. É uma atividade hoje que representa em torno de 7% a 8% do PIB brasileiro. Dentro desse universo, o turismo de natureza ainda é uma fração muito pequenininha. Mas é uma questão de tempo, porque nós estamos, de fato, diante de uma grande oportunidade de crescer esse turismo a partir dessas unidades de conservação ou desses parques naturais. E esses parques naturais, eles hoje são conectados por caminhos. Existe um projeto que também vai ser apresentado aqui no Abeta Summit 2021, na sequência das apresentações, sobre a Rede Brasileira de Trilhas. Um conjunto de trilhas que conectam unidades de conservação, um projeto estratégico que hoje é parte de políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente, é uma entidade privada, que a Abeta é participante, inclusive a reunião anual da Rede Brasileira de Trilhas acontece em conjunto com o Abeta Summit, e neste evento a gente vem trabalhando e discutindo as possibilidades de se desenvolver esses caminhos, como caminhos, vamos chamá-los de desenvolvimento econômico. O turismo, ele tem uma capacidade incrível de irrigar a economia. Essa irrigação de economia é óbvio, mas eu acho que é importante explicar. Aquele dinheiro que é produzido pelo turista com o seu trabalho, com a sua atividade, ele coloca aquilo no bolso, mesmo que seja numa criptomoeda ou que seja aí num cartão de crédito, não importa, e ele sai ao longo do caminho fazendo uma irrigação econômica. Nós, para chegarmos aqui no Vale Europeu Catarinense, nos deslocamos, toda a equipe da Abeta, ou uma parte da equipe da Abeta se deslocou desde São Paulo, uma outra parte se deslocou do Rio Grande do Sul, para a gente se encontrar aqui. Nesse caminho, a gente consumiu combustível, a gente consumiu água, a gente consumiu alimento, a gente conseguiu coisas, fomos consumindo coisas. E com isso nós fomos deixando recursos econômicos ao longo do caminho. O turismo tem essa capacidade de irrigar a economia, de transformar destinos, trazendo recursos econômicos que são atraídos pela natureza. Então, num resumo, e é isso, minha apresentação aqui é bem pouquinho, acho que nós temos assuntos que são mais relevantes para a gente tratar nesse momento, é trazer os dados econômicos do potencial que esse estudo nos trouxe. Nós acreditamos, e o estudo mostra isso, que é um potencial realmente expressivo de crescimento do PIB. De quanto? O estudo traz dados que permitem a gente acreditar que num momento bastante oportuno, e se tudo acontecer direitinho, o que nem sempre acontece, nós teríamos um potencial aí num curto espaço de tempo de agregar em torno de 55, 56 bilhões de reais
a receitas turísticas brasileiras, ao PIB brasileiro. E isso, para o turismo, é um número bastante expressivo, apenas com o uso das reservas naturais. Além disso, esse mesmo estudo projeta que nessas mesmas condições favoráveis, note que eu estou observando, tem que ter uma condição favorável aí, nós teríamos alguma coisa em torno de 1 milhão de novos postos de trabalho diretos. Então, é um potencial muito grande, é um potencial bastante expressivo e que ele precisa ser transformado em coisas, produtos, serviços e estilo de vida. E nós acreditamos que esse é o papel principal do turismo de natureza. O papel principal do turismo de natureza no campo da sociedade é ser esse vetor de transformação a partir da ferramenta econômica que ele é capaz de fazer, transferindo recursos pelo país. E, ao mesmo tempo, ele também é uma ferramenta, o turismo de natureza, de saúde pública. Porque a prática do turismo de natureza necessariamente levam as pessoas, se praticados de forma regular, a uma melhor condição de saúde física e mental, o que implica em redução de gastos de saúde no SUS, o que nos parece também bastante importante e relevante. E também tem um aspecto que também eu gosto de valorizar, que é o aspecto da saúde mental, neste momento em que a gente vive uma confusão dentro das redes sociais, uma certa desorientação, e essa desorientação do mundo digital, e ontem na nossa apresentação, vocês que estão nos assistindo pela internet, podem observar as palestras que estão gravadas, e nós tivemos aqui 2 apresentações que levaram não a diferentes ideias, mas a diferentes pontos de vista do futuro, e que nos fazem realmente pensar para que nós, que somos tomadores de decisões no turismo, possamos fazer as escolhas acertadas. E normalmente a escolha acertada está no meio do caminho. Mas ontem nós trouxemos numa apresentação o meta-universo, o metaverso, o universo digital, esse mundo, né, do eletrônico, desse mundo de átomos, perdão, de bytes, né, de zeros e uns, que formam o mundo digital, mas nós também tivemos uma apresentação em que valorizou as terras onde nunca foram plantadas nada, por exemplo, que tem ali uma biota diferente, e isso tem aspectos da nossa saúde. Então, de certo modo, nós estamos diante aí, eu não gostaria de dizer de uma encruzilhada, porque eu não acho que seja uma encruzilhada, mas nós temos um caminho de valorização da natureza, de escolha da natureza, que é absolutamente necessário, mas nós também temos aí diante de nós um caminho tecnológico, um mundo tecnológico, e nós vamos ter que harmonizar esses 2 universos. Então, nós acreditamos que o turismo, uma vez compreendido como uma atividade profissional de muita responsabilidade com o país, de muito poder de transformação do país, e nós que somos um setor ainda pequeno, dentro da própria indústria turística, precisamos trabalhar de forma cooperada. E a palestra do Fernando, que me antecede aqui, ela foi brilhante, porque a gente compreende ali de uma forma muito clara a importância dessa colaboração, a importância dessa cooperação, porque é a partir dessa colaboração e dessa criação conjunta que nós vamos fazer do turismo de natureza também ser uma ferramenta importante para as pessoas, levando a uma experiência social real, né, num ambiente, num mundo que ele é basicamente virtual. Então, as oportunidades que estamos diante de nós, elas são oportunidades que precisam ser transformadas. E essa transformação, nós devemos assumir a nossa própria responsabilidade em fazê-la. Um evento como esse procura trazer conteúdo, procura trazer informações, procura trazer relacionamento, para que a partir desse relacionamento e desse conhecimento, a gente possa efetivamente contribuir, criando produtos, criando oportunidades de negócios que preservam a natureza, que ajudam a sociedade a se transformar num lugar melhor e que transformem as pessoas também em indivíduos mais saudáveis e mais felizes. Isso é possível acontecer. E nós vamos ouvir agora vários casos, vários exemplos ao longo do dia e também da sequência do programa de atividades que estão fazendo essa transformação. Viajar efetivamente transforma o Brasil, Gil. Viajar transforma o Brasil do ponto de vista econômico, transforma do ponto de vista ambiental, transforma do ponto de vista social, e somos nós que estamos reunidos aqui, vocês que nos assistem, que vão fazer essa transformação, claro, com a ajuda do poder público, com a ajuda do terceiro setor, com a sociedade civil de maneira geral, mas somos nós, empresários, que acreditamos nisso, que vamos fazer do turismo de natureza brasileiro uma referência mundial de qualidade, de segurança e de sustentabilidade. Muito obrigado a todos que nos assistem pela internet e vocês que estão aqui presentes
conosco em Timbó, no Vale Europeu Catarinense. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e bom evento. Obrigado, Gil.